Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será a bênção do trabalho. Texto base para o nosso estudo, Gênesis capítulo 2, verso 15, que diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Quando olhamos para esse texto, percebemos que dentro de um contexto de planejamento da nossa vida tem que ser planejada, tem que ser trabalhada, e o nosso guia de estudos nessa semana, na lição número 8, o tema geral foi planejamento para o sucesso. Vimos na lição de ontem que a primeira coisa que precisamos estabelecer dentro de um planejamento de vida é colocar Deus em primeiro lugar, mas nesse segundo momento, um segundo aspecto que é tremendamente importante é exatamente a bênção do trabalho. Quando percebemos no mundo original, criado por Deus, sem pecado, sem qualquer tipo de dificuldade, o trabalho foi criado como sendo uma bênção. O texto que lemos menciona que foi Deus quem colocou o homem, Adão, e ao mesmo tempo aqui a palavra homem é um termo genérico para humanidade. Deus criou a humanidade, o homem e a mulher, e os colocou no jardim do Éden para poderem cultivar o solo e ao mesmo tempo para tomar conta dele. Por que Deus criou o trabalho? Deus podia tê-los deixado soltos, sem se preocupar com absolutamente nada. Por que ele criou o trabalho? Porque Deus sabia que viver no ócio ou na ociosidade não seria uma coisa boa para a humanidade. Adão e Eva precisavam se sentir completos, se sentir parte de algo maior. Precisavam entender que eles tinham um propósito para a sua vida. O trabalho, ele dignifica a pessoa. Quando você alcança alguma coisa através do trabalho, isso dá uma sensação de bem-estar. É claro que com a chegada do pecado, alguma coisa mudou. Entretanto, o trabalho foi criado para ser uma bênção. Um dos textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos é um texto de Ellen White da meditação matinal Nossa Alta Vocação, na página 219, onde ela diz assim: E a Adão foi dado o trabalho de cuidar do jardim. O Criador sabia que Adão não podia ser feliz sem uma ocupação. A beleza do jardim o encantava, mas isso não era o suficiente. Ele precisava ter trabalho que chamasse ao exercício os maravilhosos órgãos do corpo. Se a felicidade tivesse consistido em não fazer nada, o homem, em seu estado de inocência, teria sido deixado sem ocupação. Mas aquele que criou o homem sabia que seria para a sua felicidade, e assim que o criou, designou-lhe um trabalho. A promessa de glória futura e o decreto de que o homem deve trabalhar pelo pão de cada dia vieram do mesmo trono. Ou seja, Deus criou a humanidade, Deus deu à humanidade um trabalho, assim como ele também designou, logo depois da chegada do pecado, a promessa de que nós voltaremos a esse estado inicial. É claro que depois da entrada do pecado, nós encontramos o texto de Gênesis 3,17 que diz: Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você obterá o seu sustento durante os dias da sua vida. A terra produzirá cardos, abrolhos, espinhos. No suor do teu rosto comerás o teu pão. O que mudou depois da entrada do pecado foi que o trabalho, que era uma coisa prazerosa, que não gerava cansaço no ser humano antes do pecado, agora depois do pecado, por causa das ervas daninhas, por causa da situação em que o mundo acabou sendo colocado, a humanidade acabou tendo dificuldade para poder vivenciar essa mesma experiência, para poder experimentar essa delícia do trabalho. Mas mesmo assim, quando alcançamos alguma coisa, quando alcançamos nossas metas, quando produzimos alguma coisa e vemos o resultado final do nosso trabalho, nós ficamos felizes. O próprio Deus trabalha. Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. O trabalho é uma bênção. Eu imagino que, é claro, quando o nosso trabalho comparado com o trabalho que Deus exerce, é uma coisa muito menor. Eu costumo usar aqui uma figura de linguagem. Meu filho Emanuel tem 12 anos, tem síndrome de Down, e apesar das limitações que ele tem, ele gosta muito de ajudar. Se ele percebe que eu vou fazer qualquer coisa, ele diz: papai, eu quero ajudar.
Há alguns dias atrás, eu resolvi fazer uma refeição para minha família. Eles, papai, vou te ajudar. Tipo, tá bom. Eu coloquei um avental para poder ir para a cozinha e coloquei um avental nele. Eles, papai, o que eu posso fazer? Eu falei assim, olha, eu não quero você mexendo com fogo, mas você vai me ajudar, tá legal? Então eu pegava ali os alimentos, cortei os alimentos, ele comigo, ia alcançando às vezes um tomate, um pimentão ou alguma outra coisa, ele ia me alcançando, pega isso pro papai. Ó, agora pega ali o azeite, pega isso, pega ali uma cebola, pega ali um alho. E ele ia pegando e quando chegou no final, eu disse assim, a coisa mais importante eu vou deixar para você agora. Você vai colocar um pouco de sal. Então ele pegou o saleiro e ele foi jogando ali em cima. Tá bom, papai? Eu digo, mais um pouquinho. E ele foi colocando, eu ia misturando, provando o sabor, deixava que ele provasse também. Quando terminamos o prato e servimos o prato, levamos juntos para a mesa. Quando as pessoas se sentaram, ele disse, hoje quem vai agradecer sou eu. Aí ele fez uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por essa comida e muito obrigado por ter deixado que eu fizesse a comida. Bom, tinha sido ele que tinha feito? Claro que não, ele me ajudou no processo. Mas o sentimento de alegria que ele tinha ao apresentar o resultado final encheu o meu coração. Aí ele olhou para mim e disse, papai, você gostou da comida que eu fiz? A alegria que ele sentiu naquele momento era uma coisa fantástica. Eu imagino que, em relação a Deus, olha, nós dependemos dele para viver, para respirar, os dons e talentos que temos vêm dele, enfim, na hora da execução dos trabalhos, a gente tem que orar pedindo a Deus sabedoria, discernimento, entendimento para poder fazer a coisa certa, tudo vem dele. Aí quando no final a gente tem um resultado bom nas mãos, a gente diz, Senhor, olha o que eu fiz. Imagino que para Deus é como o Emanuel, quando chega para mim e diz, você gostou da comida que eu fiz? Aí, na minha cabeça, eu sei que, na verdade, bom, ele ajudou no processo, mas o responsável por tudo fui eu. Deus também sabe que todas as nossas realizações vêm dele, mas essa alegria de fazer alguma coisa, de produzir alguma coisa, no resultado final, ainda que tenhamos feito com os dons, talentos, com os recursos que vêm da parte de Deus, traz esse sentimento de gratidão, de alegria, de contentamento, faz com que a vida tome um sentido. Portanto, é importante que todos tenhamos uma ocupação, um trabalho. O trabalho é uma bênção. Por isso ele foi criado antes do pecado. Durante o pecado ele é mais complicado? Mas ainda assim somos chamados a executá-lo. E depois do pecado ele voltará a ser tão prazeroso como era antes que tivéssemos tido a oportunidade de poder entrar nessa mesma condição de pecado. Portanto, hoje, que você possa encarar aquilo que você faz, o trabalho que você desenvolve, como uma grande bênção da parte de Deus. Vamos orar e pedir a Ele para que Ele nos ajude a fazermos o nosso melhor, como para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor criou o trabalho como uma bênção. Ajuda-nos a podermos viver essa realidade e, ao mesmo tempo, termos a oportunidade de sentir alegria nele. Oro também por todos aqueles que nesse momento estão comigo em oração, mas que estão desempregados, procurando um trabalho, uma ocupação. Te peço que o Senhor abra as portas para esses meus amigos e irmãos, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?